Então, essa era uma forma de preservar o segredo ali daquela escola. Então, são os manuais feitos para alunos, para discípulos. A partir de um momento, isso em 1616, se eu não me engano, existia um cidadão lá na China que ele era de uma família de fazendeiros, eu não me lembro se era de fazendeiros ou se de comerciantes, que era o Chen Zhongyou. E esse cara, ele falava, pô, mas eu gosto de arte marcial. Né? Numa época que, em tese, as gerações posteriores seguiam o ofício dos pais, da família, ele era um cara que, não, mas eu não quero ser fazendeiro, eu quero estudar arte marcial. Esse cara foi para o Templo Shaolin, lá no século XVI ou XVII, e ele escreveu um manual de lança de Shaolin, que é, deixa eu ver, eu tenho ele aqui, ó, uma réplica, opa, tá de ponta cabeça, né? Manual de lança de Shaolin. Eu tenho ele também, eu tenho o mesmo manual em uma outra versão impressa. Ele escreveu manuais muito importantes. Então tem lança de Shaolin, tem bastão de Shaolin, escrito 400 anos atrás. E tem um que é muito importante, que é o Tantao Faxuan, que é um manual sobre a arma que hoje a gente chama de Miao Tao, na época era o Tantao. É um sabre enorme. Que era um sabre, inclusive aprendido, usado pelos piratas japoneses. Então não era, para começo de conversa, não era chinês. Não era uma tradição chinesa, era uma tradição japonesa dos piratas. Né? E ele viajou muito, ele foi para o Templo Shaolin, ele foi para outros lugares. Esse cara tem manual de sabre, da lança de Shaolin, do bastão de Shaolin, tem. Faltou algum que eu não citei, mas enfim. Então ele estudava, ele viajava nas viagens, agora eu lembrei, ele era comerciante. Nas viagens dele de comércio, ele acabava aprendendo com um monte de gente. E esse Tantao Faxuan, ele marca uma ruptura na maneira como os manuais eram escritos até aquele momento. Porque antes tinha essa linguagem metafórica, só para os alunos do próprio estilo, e ele aparece com o manual, esse que é o Tantao Faxuan, que foi o primeiro manual a ter figuras, antes disso não tinha, foi o primeiro manual também a ser escrito com uma linguagem, que se diz no inglês, é straightforward, como é que eu diria isso em português? Ajuda aí. Direto. Mas direto. Direto. Mas literalmente, né? Literal, olha, o movimento vai ser assim, assim, assado, o seu adversário vai atacar assim, você vai defender de tal jeito, você vai partir da postura tal. Então ele descreve realmente a postura de uma linguagem que qualquer pessoa, em tese, maneira de dizer, mas qualquer pessoa consegue entender o que está escrito ali. E, deixa eu ver, talvez também seja o primeiro manual com uma forma. Agora eu preciso ver, se eu tivesse ele na mão, aqui esse eu só tenho no digital. Então eu não consigo consultar isso para ter certeza de que ele é o primeiro manual a ter registro de uma forma, de um encadeamento, de uma sequência de movimentos, como a gente conhece no Taolu. Se eu não me engano, é o primeiro, também eu precisaria conferir. Mas então, a partir desse manual, muda a estrutura. Quando eu falo do manual da lança de Emei, ele também, apesar de ser difícil de interpretar os movimentos, ele também descreve preto no branco, como que é o movimento. Não tem figuras, no caso do manual da lança de Emei. Mas ele tem a descrição sem trazer simbologia, sem trazer metáfora, nada. Então isso lá no século 17, 1616, se eu não me engano. 1616 foi publicado o Tantao Faxuan. Então, a partir daí, muda a forma como os manuais são escritos. Então, você tem uma modernização, assim como lá em Solutan você tem o primeiro manual com fotografia. Assim como lá na frente você vai ter o primeiro curso em vídeo. Né? Só um comentário. Então, se repetiu como é que fala? O sistema aí, ó. A lógica se repetiu. Guilherme, pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, só comentar uma partezinha nessa fala, né, que você falou desse manual de 1616, né? 1616 a gente está vendo ali o finalzinho da dinastia Ming, e um período de muita regimentação de civis, né? Então havia uma necessidade de você levar as técnicas de um modo fácil para as pessoas.
né? Então, a gente pode até pensar essa tentativa de popularização, né, dessa modernização da linguagem, como uma necessidade prática de você formar mais gente para lutar nessas arregimentações, né, que não eram de militares profissionais, né? É curioso que no caso do Chen Zhongyou, que foi o autor desse manual, que ele era um cara assim, que ele era um curioso, na verdade. Ele era um cara que queria estudar arte marcial. Não é que nem manuais comum. Vamos supor, eu tenho esse daqui de espada reta, que é do... Eu esqueço o nome dele. É um tratado de espada que ele está dentro do que é considerado a enciclopédia da arte marcial militar chinesa, que é o Wu Peizhi. Então esse é um capítulo. Ó, tudo bem que aqui tem metade em mandarim, metade em inglês, né? Então seria, na verdade, isso aqui. Né? Mas já é bastante, já é bastante. Só aqui tem 180 aplicações nesse manual. Foi escrito pelo general, isso é um capítulo, é um rolo lá de, não lembro agora, deixa eu ver se eu acho a informação aqui. Ah, desculpa, esse manual foi escrito pelo Yu Taiyou, durante a dinastia Ming. Ele foi um general que lutou junto com o Ti Quan contra os piratas japoneses. E eu acho que não está escrito sobre... Mas, enfim, é um capítulo dentro de uma enciclopédia enorme de métodos militares. Então, é diferente. O Chen Zhongyou não era um general, era um cara curioso, um cara que gostava, que queria estudar. Então, esse aqui, o manual da lança de Emei, quem ensinou para o autor, que foi o Chen... é difícil falar o nome dele. Chen Jianru. Ele aprendeu com um monge taoísta. Também ali na transição da dinastia Ming para a dinastia Qin. Então, esse do Chen Zhongyou, ele não era um general, não era um cara que vinha de uma família, de uma tradição familiar aí de artistas marciais, ele vinha de uma família de comerciantes, e ele ele teve um papel muito importante, que mesmo não sendo general, né, ele apresentou ali naquele momento uma modernização dos manuais, teve uma ruptura com a forma como eles eram escritos antes. Eu acho que isso... Só rapidinho, o Mei Shah, ele fala desse período, né, ele mostra um período de circularidade, né, ele usa o termo, mas é uma circularidade, e você tem vários agentes ali interessados na arte marcial e vão trocando informações entre si. Eu acho que ele mesmo não sendo um general, ele participa dessa cadeia de trocas de conhecimentos marciais, que é uma coisa que é moeda corrente nesse período, né? Que se torna, era uma coisa que era muito rara antes disso e nesse momento começa a pipocar. Eu acho que talvez isso tenha uma implicação na própria mobilidade social e política do declínio da dinastia Ming e a ascensão da dinastia Qin, né? Então, de repente, você tem, por exemplo, esses aspas, vamos chamá-los assim, burgueses interessados em alguma coisa diferente. Você tem, eventualmente, burocratas deslocados da estrutura de poder pela chegada da dinastia Qin e que, de repente, se tornam nacionalistas Han e vão encontrar aquele nativismo junto com os praticantes de arte marcial que eram, muitas vezes, analfabetos e até fanáticos de cunho religioso, né? Mas é claro que esse é um tema para uma outra conversa, né? Inclusive, eu estou vendo a nossa hora aqui, nós já estouramos o nosso horário, Guilherme. Eu sabia que ia acontecer isso. Se alguém tinha dúvida, eu não tinha. Mas foi bom demais, né? Bom demais. Muito bom. Mas, assim, finalizando essa parte de estrutura... inclusive, deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Deixa eu ver qual que é. Tem um manual aqui. Acho que eu confundi as coisas. Espera aí, deixa eu só conferir uma informação, que eu acho que eu passei uma informação errada. Não. Tá. Esse manual aqui, que está no UPT, que é a enciclopédia. Não esse daqui. Este
tem uma história curiosa aqui que eu Como é que quero ele contar chama? para vocês. Linguagem Oi? da Espada? Como é que é o nome do título? É Linguagem da Espada? O que está Cara, escrito? aqui ele está traduzido para o inglês. Você consegue ver aí? Uhum. Ah, não conheço. Parece a linguagem, o ideograma de baixo, mas eu não sei, não. Aqui está traduzido como Manual de Preparação Militar. É, mas é Só que, alguma coisa da na espada. verdade, acho que esse é o nome do UPT. Aham. É a tradução do UPT. Não. É isso mesmo. Aí aqui está escrito terceira arte, né? A espada reta. Rolo Espada reta. 86. Rolo 86. Estamos falando de quase 100. E esse manual aqui ele tem uma história interessante que eu fui descobrir em um outro, que é o... Ai, meu Deus, fugiu o nome. O manual coreano, de 1790. Nossa, eu tava com o nome dele na cabeça. Eu nunca esqueci o nome dele e agora eu esqueci. Mas a hora que eu lembrar, eu falo. E que ele trata de 24 métodos militares. A maioria deles veio da China. A maioria deles veio da China. E conta uma história lá, em um dos capítulos, que é um manual que ele veio da China. É uma arte, é um método que veio da China e que se perdeu na China. E aí que depois foi reencontrado na Coreia. Ah, lembrei. Esse livro é o Muye do Botonji. Tá? Ele é da dinastia Yi da Coreia, 1790 ele foi publicado. E um dos capítulos é esse, do Yedo, que os coreanos utilizam um sabre, né, espada curva, e é uma diferença do método coreano para o chinês. E aqui está escrita essa mesma história, que isso aqui sumiu e eles foram encontrar de novo, não sei quanto tempo depois. Esse método era deixa eu ver onde que está falando aqui. Eu acho que ele remonta pelo que está falando aqui, ao segundo imperador da dinastia Tang. Então a gente está falando lá do ano 600 e alguma coisa, provavelmente O Tang 600, Taizong. 700. Oi? Esse segundo imperador era o Li Shimin, né? Que depois ficou conhecido como Tang Taizong. Isso, exatamente, Tang Taizong. Então isso é 600 e quanto? 18. Então, conta uma Enciclopédia. história aqui que remonta a esse imperador. O que é, Guilherme? Enciclopédia ali, você viu, né? É, O cara deu a data, o nome, o codinome. exatamente. E aí, isso aqui foi perdido, desapareceu da China, sabe-se lá quando, e em algum momento ele foi redescoberto lá na Coreia por um fulano de X aqui, deixa eu ver se eu acho o nome dele. Vamos ver. Tô quase. Não, acho que não tem o nome dele aqui. Mas um cara viajou aí e encontrou isso lá na Coreia, né? E para os chineses, eu tenho um desenho aqui, é a espada reta. O mesmo método os coreanos usam um sabre. E lá no capítulo no Muye do Botonji, eles mostram a espada chinesa e mostram o modelo da espada coreana também. Então, essa é uma curiosidade que eu queria trazer. Vou aproveitar para falar um pouco do Muye do Botonji também, das dificuldades de estudar o manual. Porque muitas vezes é difícil entender a postura, mas ela tem um nome, uma descrição, né, que para aquela época, quem lia entendia a simbologia. Tem muito do símbolo, né, na arte marcial chinesa. Por exemplo, na espada dragão, a gente tem lá o rinoceronte olha para a lua, por exemplo. Uma postura que é um rinoceronte olha para a lua. Eu entendo o que é. Se falar rinoceronte olha para a lua, já sei do que se trata. No caso do Muye do Botonji, é muito difícil, eu tenho dificuldade de estudar, de entender as posturas, porque não consigo entender o significado dos nomes. Muitas vezes só tem a postura. Em geral, só tem a postura. Quem sabe o significado, sabe o que é a aplicação, o que é o movimento. Eu ainda não consigo descobrir. Então, essa é uma parte da estrutura de muitos manuais, e que isso se repete ao longo do tempo. Depois, quando a gente chega lá no período do Koshu, início do século XX,
já tem uma repetição desse processo, só que em um outro momento, em uma outra sociedade, um outro contexto, e que, embora mude um pouco a estrutura do manual, na maneira como é escrita, nos objetivos, mudam os objetivos, mas, de certa forma, o processo se repete, é uma circularidade, como o Guilherme falou. Uhum. Perfeitamente. Muito bom. É interessante, eu vou, antes da gente finalizar, bem rapidinho, dentro desse processo que o Jerônimo citou, eu acho interessante comparar os manuais da mestra Sun Jianyun com o manual do mestre Sun Lutang. Eles ambos escreveram manuais sobre a forma 98, sendo que no manual dele, ele traz muitas informações sobre energia e etc. E no manual dela, ela diz assim: sobre esses assuntos, nós não temos demonstrações científicas, então a gente não fala. Vamos cuidar de outras coisas. Na República Popular da China, que é onde ela estava inscrita, o manual dela é de 1958, você teve talvez essa depuração de um secretismo ou até de uma escrita mais pedante e mais hermética dos manuais anteriores, com vistas talvez à popularização ainda maior desses manuais. E com isso eu fecho a minha participação. Uma maior adequação também, né, no modernismo chinês de vertente comunista, né, que pretendia depurar essas artes de qualquer ideia de misticismo ou de pseudociência, né? Também tem esse lado. Mas então, eu acho que ficamos assim, né? Foi excelente, eu gostei demais de ouvir vocês. Precisamos de repetir mais vezes. Ficamos assim? Pois é, a gente já tem um gancho para um próximo momento, né? Foi falado aqui agora há pouco, né? Do nosso amigo Enciclopédia, né? Então, foi bem legal, isso abre certamente várias outras questões, acho que outras pessoas que venham a assistir esse conteúdo depois, elas certamente vão trazer questões que vão fazer com que a gente aprofunde a discussão em outros pontos, respondendo dúvidas e trazendo novas reflexões a partir de possíveis perguntas que possam ser feitas pelos internautas, né, pelo público em geral que venha a assistir, prestigiar essa conversa e pegar um pouquinho desse conteúdo, né? Muito Que legal, bom. né, esse modelo de conversa, né? Porque não tem um conteúdo pronto aqui. Na internet a gente está muito acostumado com as coisas início, meio e fim, assim, muito certinhas, né, orientadas. E assim, eu acho que fica bem aberto. A gente não tem uma conclusão aqui, não vamos falar nada conclusivo, né, para quem assistir depois. Isso é legal, porque é sinal de que o assunto não está fechado, não é para fechar aqui. É verdade. Como dizia um professor meu na faculdade, terminava a aula e falava: alguém tem dúvida? Se tiver, então beleza. Ele terminava sempre com pergunta: tem dúvida? Tem, então beleza. Próxima aula, a gente termina. Se chegou no final da aula e tem dúvida, então é sinal que a aula funcionou. Foi bom, Muito bom. Bom, pessoal, para fechar, eu só vou dizer o seguinte: eu vou fazer, sendo bem confucionista nesta hora, eu vou repetir o Confúcio, quando ele dizia que uma das melhores coisas que existem é a gente reencontrar velhos amigos, né? E falar sobre coisas boas, coisas que falam ao coração da gente. Eu sugiro pro Guilherme que, cara, transforma essa roda de conversa sobre Kung Fu e Tai Chi em um evento, eventualmente mensal, convidando outras pessoas, chama você, vai ser o host aí da galera. E vamos botar o povo para conversar. Acadêmicos, eu tenho vontade de fazer isso no laboratório, de fazer algumas conversas assim. Estou pensando, tem que criar coragem e botar a mão na massa. Maravilha. E você pode colocar, de repente, mais os literatos, você pode colocar mais os práticos, ou você pode colocar, como se fez hoje, os prático-literatos. Tá bom? Você são enciclopédias, técnicas e teóricas. Muito bom. Guilherme, obrigado, cara. Eu que agradeço demais. Muito agradecido. Obrigado pelas lições de hoje. Eu que agradeço. Jerônimo, Obrigado. Obrigado eu a todos vocês aí.
E também, né, possivelmente, as pessoas que estiverem assistindo, né, porque eu creio que outras pessoas vão assistir também, então a gente agradece também pela apreciação desse conteúdo. A gente espera que a gente tenha contribuído com alguma coisa, com alguma reflexão nova para o cenário das artes marciais chinesas no Brasil. Muito bom. Obrigado, pessoal. Então, Tudo bom. desligando em 3, 2, 1. Guilherme, eu passo para você esse vídeo amanhã, tá bom? Não precisa ter essa pressa toda, não. Fica à vontade. Aí vai. Sei que você tem um monte de coisa aí para resolver na vida. Não se apresse, não. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado. Grande abraço. Até mais. Até mais. Até.